Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa Fraternidade Espírita Becerra de Meneses, FABEM. Aqueles que estão sempre conosco e aqueles que estão pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Nessa tarde de hoje, chuvosa, aconchegante, vamos a passar uma boa tarde todos juntos. Para começar, vou pedir à nossa querida Fátima Rocha fazer a leitura preparatória. Fátima, por favor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Feliz que você está conosco hoje. Vamos lá. Do livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Apelo de amigo. Não se deprecie. Não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiaste em você, não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas. Uma criatura querida a proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão a exercer. Esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples. Algum ensinamento a compor, essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos, quais sejam a inteligência lúcida, que auxilia a discernir o certo do errado, a noção do bem e do mal, as janelas dos 5 sentidos, a capacidade mental, cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio, a visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise, a palavra que você é capaz de educar, e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino, a audição, com que recolhe as mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. As mãos que lhe completam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. As faculdades genésicas, que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhe conferem poderes incomparáveis de criatividades nos domínios do corpo e do espírito. Os pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade. Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorarmos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fátima. Vou pedir agora para a Andressa fazer a nossa prece inicial. Por favor, Andressa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa prece com muita gratidão, agradecendo por estarmos reunidos em mais um sábado. Deus, nosso Pai misericordioso, abençoado seja este momento.
Que a paz, a bondade e o amor de Jesus nos envolva a todos. Acerene nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E rogamos a presença dos benfeitores espirituais para que auxilie e oriente nosso palestrante Flávio e que nos prepare também para uma melhor reflexão e orientação na compreensão da lição dessa tarde. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Bom, nessa tarde de hoje, vamos ter o nosso querido Flávio da Purificação, com algumas palavras proferidas por ele, com o tema Comunicações Mediúnicas. E vou pedir a ele que nos purifique com suas palavras. Boa tarde, tudo bem, Carlos? Você mesmo, Está tá? me ouvindo bem? Tá. Olá. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Fátima, a minha amiga Freira Mar. Parabéns aí, presidente da FABEM, né? Boa tarde, Andressa, Carla. A Freira Mar é ótimo. A Freira Mar, eu lembro de você, aprontando no convento. A Laísa, boa tarde a todos vocês. É um prazer novamente estar aqui na FABEM. Hoje eu estou açaí com peixe, camisa lá do Pará, que é para a gente, né, começar a tarde com um sabor bem especial. Muito bom estar aqui, gente. E o tema dessa tarde é comunicação mediúnica. Quando a Fátima me lembrou essa semana que eu tinha palestra na FABEM, porque eu ando numa fase bem atribulada da vida e acabei me complicando com a minha agenda, e a Fátima me lembra aí, meu anjo da guarda, na hora que me lembra das palestras, né? E a gente resolveu escolher esse tema, comunicações mediúnicas. Por incrível que pareça, esse é um tema muito comum, né, nas casas espíritas, mas ainda ele traz algumas questões que muitas vezes nós recebemos dentro do mediúnico das casas espíritas, e o que me inspirou a sugerir esse tema foi exatamente porque durante essa semana que eu conversei com a Fátima, uma amiga minha da FEJOG me procurou perguntando: Flávio, nós temos uma assistida na FEJOG e ela nos trouxe uma necessidade no atendimento fraterno e nós queríamos que você nos ajudasse a orientá-la, não é? Aí eu prontamente me coloquei para ouvir, e a minha amiga Gisele me perguntou qual a casa espírita da Grande Vitória nós poderíamos encaminhar essa assistida para que ela pudesse receber uma psicografia. E foi exatamente nesses termos que eu ouvi. A assistida pediu para saber qual casa espírita ela poderia ir para receber uma psicografia. E eu ouvi aquilo no primeiro momento, eu achei que era brincadeira da Gisele. Eu disse assim: Gisele, você está brincando, né? Porque nós somos muito próximos, eu e Gisele, nós somos amigos. Ela me chama de best friend, eu chamo ela de besta friend. E aí eu disse assim, né? Só pode ser brincadeira. A Gisele sabe minha opinião sobre isso. Por que que ela, não só minha opinião, mas o que a doutrina fala sobre isso, por que é que ela está me perguntando qual casa espírita encaminhar assistida? E aí, percebendo que era sério o assunto, eu perguntei a Gisele: Gisele, você esqueceu? Essa nossa irmã, ela já combinou com o espírito, não é? Que ela precisa, que ela quer receber essa mensagem, que ela vai receber essa mensagem, ela já negociou com ele, já está tudo alinhavado, está tudo acertadinho.
Porque o primeiro passo para se receber uma comunicação mediúnica é alinhavar com o espírito. Se você não convencer o espírito que ele que ele tem que se comunicar, ele não tem espírito para se comunicar. E aí eu continuei perguntando a ela, olha, se ela não fez isso, é bom orientar para ela já acertar com o espírito. Por quê? No momento que tiver um espírito querendo se comunicar com ela através da psicografia ou de qualquer outro meio mediúnico, esse espírito vai arrumar um meio de se comunicar. Diz a ela que a última coisa que ela deve procurar é uma casa espírita, porque ela tem que correr atrás do espírito comunicante para ele, depois ele vai se virar. E ainda brinquei dizendo, olha, se for necessário, ele vai colar, né, folhas nos postes com a mensagem para ela passar e ler, tá? Se for necessário, eles vão fazer até isso, colocar outdoor na terceira ponte, vai colocar aquela rabinho no fundo de um avião que fica passando aqui fazendo propaganda do circo. Eles vão se virar e vai aparecer a comunicação. Então, o maior desafio é você primeiro achar um espírito que esteja em condições e com vontade de se comunicar. E ela levou essa demanda para assistida e, logicamente, como aconteceu em todas as outras vezes que essa demanda, essa necessidade chegou para a gente, o assistido não gosta de ouvir isso. O assistido quer que a gente simplesmente dê o nome do médium, ele vai procurar o médium e encomendar a sua comunicação mediúnica. Mas a gente sabe que não vai acontecer, ou a gente sabe que dessa forma quem vai se comunicar é um espírito, né? Um espírito mal intencionado, um espírito galhofeiro, um batedor, um espírito que vai simplesmente se divertir dando essa comunicação. E aí eu resolvi trazer esse tema e colocar alguns elementos da comunicação mediúnica para a gente talvez trazer um pouco de luz para entender, porque muitas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem, gente, eu frequento um centro espírita há 30 anos e nunca recebi um oi de algum desencarnado, nunca recebi uma lembrança, nada, ninguém simplesmente fala comigo, é como se eu não existisse. Curioso é que a maioria dessas pessoas tem medo de espírito. Se o espírito chegar na cama, na cabeceira da cama dela, no quarto, e der um oi, ela quer pular a janela, ou então ela vai sair correndo à noite, porque morre de medo de espírito. Mas muitas pessoas querem falar com os espíritos, mas querem escolher as condições para que isso aconteça. E aí eu separei aqui 5 elementos principais que eu considero na comunicação mediúnica e a gente vai falar um pouco sobre eles. O primeiro elemento que eu coloquei o nome de remetente, o segundo que é o destinatário, o terceiro que é o mensageiro, né, que é o médium, o quarto que é falar um pouco sobre o fenômeno que está por trás dessa comunicação e o quinto que é a mensagem, né? Então a gente começa falando do remetente. Quem é que pode fazer a comunicação mediúnica? Quem é que pode enviar de lá uma comunicação mediúnica? Qualquer pessoa que esteja desencarnada e até mesmo encarnados podem dar uma comunicação mediúnica, mas vamos focar nos desencarnados, porque o encarnado, estando encarnado em Salvador, ele pode se desprender do corpo temporariamente, vir através do médium que está aqui em Vitória e dar uma comunicação. Mas vamos esquecer esse caso, que é mais raro, mais incomum. Vamos focar nos desencarnados que se comunicam. Quem são esses desencarnados? O comunicante mais frequente é o nosso próprio mentor, porque ele é responsável por nos apoiar durante essa encarnação. Depois dele, nós temos os familiares desencarnados dessa pessoa, né? Esses familiares têm 2 aspectos. Os familiares, eles podem se comunicar, mas eles podem estar em 2 situações de forma específica. Eles podem estar livres no plano espiritual,
eles podem estar numa situação confortável. Eu não estou falando de espírito superior, não, gente. Eu estou falando assim, ele está desembaraçado, ele está lá trabalhando, como, vamos pegar na literatura aí algumas ilustrações, como a Patrícia, do Violeta da Janela, como a Dona Laura, do livro Nosso Lar, como o Gúbio, do livro Libertação, ou seja, eles são espíritos que estão trabalhando, eles não estão comprometidos em si mesmos. Então, esses familiares, eles podem se comunicar. Nós temos também a figura dos familiares que podem se comunicar, mas aí já numa condição de espírito em sofrimento ou espírito que está em processo obsessivo, na figura do obsessor. Neste caso, o familiar ele está embaraçado. Por que eu uso esse termo embaraçado? Ele está enrolado em si mesmo, ele está vivendo para resolver questões dele. Diferente, por exemplo, como os exemplos que eu dei de Dona Laura, Gúbio, Clarencio, não é? E André Luiz, depois que ele começou a trabalhar, que eles estavam ali trabalhando para o próximo, para o outro. Eles não estavam exclusivamente resolvendo questões pessoais dele. Pela culpa, pelo medo, eles não estavam em regiões de sofrimento. Então, aí nós temos o mentor, os familiares que podem estar embaraçados e familiares que podem estar em uma situação mais ou menos tranquila. Eles dois podem se comunicar. Os embaraçados se comunicam de forma sofrida, com precariedade, porque eles se comunicam para pedir ajuda. Eles não podem ajudar os encarnados, porque eles não estão conseguindo nem mesmo resolver as próprias questões. Imagine como alguém que está numa situação de vampirização ou num processo como obsessor, como é que ele vai ajudar um encarnado? Como ele vai dar uma mensagem com conteúdo salutar? Não vai, porque ele está tentando resolver as próprias questões e quem não está cuidando de si não tem condições de cuidar do outro, porque a primeira condição do médico é ele ser médico de si mesmo. Isso eu estou falando no plano espiritual. Ninguém no plano espiritual pode ser médico de outro se não aprendeu e não desenvolveu a ciência, a capacidade de ser médico de si mesmo. E aí o remetente vai, mentor, familiares, e aí entra a nuvem de simpatizantes, que são pessoas que, não tendo uma relação familiar com essa pessoa que vai receber, que é o destinatário, a próxima figura que a gente vai falar, esses simpatizantes são pessoas que, mesmo não sendo familiares dele, nesta ou em outra reencarnação, eles são pessoas que simpatizam com elas, ou são pessoas até que antipatizam, são obsessores, mas que não foram familiares, diferente desse nível 2, desse item 2 que eu coloquei, familiares, mas podem estar em processo de obsessão para um familiar encarnado, né? Um outro ponto desse item 2, familiares, que é bom a gente destacar, que é familiares de todas as existências. Pode ser que tenha um primo, um tio, uma avó de 2, 3 reencarnações atrás e que está desencarnada nesse exato momento, e ele pode se comunicar com aquele parente que está encarnado. Então, é família de longo prazo, não só a família atual, quem desencarnou da família atual, não, quem desencarnou de várias outras, desde que, naquele momento em que o destinatário estiver encarnado, aquela pessoa esteja desencarnada. E essa nuvem de testemunha, nuvem de pessoas que não são familiares, que não é o mentor, mas que simpatizam com aquela pessoa, ou, no caso do obsessor, antipatizam. Todas essas figuras podem se comunicar, e eles se comunicam de acordo com o interesse deles, que nós vamos ver no item mensagem. Tá, gente? Tudo bem até aí? Se tiver alguma questão e o moderador aí, o Carlos, o nosso dirigente permitir, podem colocar, que eu volto a esses pontos. O destinatário. Quem pode ser o destinatário de uma comunicação mediúnica? Qualquer pessoa. Qualquer. A pessoa pode estar, inclusive, nas condições mais inferiores de desenvolvimento.
ou pode estar nas condições mais superiores do desenvolvimento pessoal, ela pode ser destinatária. Não há nenhuma regra que impeça um ser encarnado de receber uma mensagem espiritual. Não existe. Se nós olharmos na codificação, não há uma determinação dita pela espiritualidade superior que Deus impôs um exílio a quem está encarnado, dizendo assim, olha, você está preso numa redoma e você não receberá nunca nenhuma comunicação mediúnica. Isso não existe na codificação, porque a lei permite que todas as pessoas recebam comunicações mediúnicas, e aí nós vamos ver quais são os casos em que essas comunicações são permitidas e a forma com que elas são permitidas. A terceira figura é a figura do mensageiro, que é o médium, não é? Todos nós que já entendemos alguma coisa da mediunidade, desmistificamos a figura do médium, porque ela precisa ser desmistificada. Pasmem, que mesmo dentro da casa espírita, de pessoas que estudam o livro dos médiuns, nós ainda vemos adoração aos médiuns, nós ainda vemos bajulação aos médiuns, mesmo quando Allan Kardec cria no livro dos médiuns, principalmente, vários capítulos falando que a mediunidade não é dom de eleitos. A mediunidade não eleva a pessoa à condição especial. A mediunidade não determina a evolução espiritual de quem a detém temporariamente, porque a mediunidade é uma faculdade emprestada. É diferente da faculdade anímica, porque a faculdade anímica ela já se incorporou ao espírito. Não é? A mediúnica não é empréstimo. Então, todo mundo que já entende o que é a faculdade mediúnica percebe que o médium é simplesmente um fiel depositário de dons que são servidos a ele com base na genética do corpo, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica que se herda dos pais, principalmente da mãe, porque filho de mães médium fatalmente serão médios, com as exceções de que caso a pessoa não tenha que viver a mediunidade, aí suspende isso no perispírito dela. O corpo é corpo de médium, mas o perispírito não se comunica com a genética de médium, ele não exerce, mas no corpo tem as faculdades, né? Então, mãe médiums tem filhos médiums, pais médios podem ter filhos médiums. Então, a faculdade mediúnica ela é orgânica na sua apresentação básica, e aí o espírito que se conecta a um corpo preparado para a mediunidade, ele precisa ter algumas habilidades, alguns ensinamentos e algumas particularidades que vai fazer usar esta indumentária de médium, né? Indumentária mediúnica. Então, a espiritualidade programa cargas energéticas, fluídicas, que vão se acoplar a esse corpo, essa biomassa, com capacidade mediúnica, e aí ele vai exercer a mediunidade de acordo com a sua educação. Então, um ensinamento, um aprendizado muito importante é nós tirarmos de nossa mente essa visão ultrapassada, antiga, desprovida de fundamentação teórica de que o médium é alguém especial, porque o médium não é alguém especial. É mais fácil um espírito superior não nascer médium do que ele nascer médium, pois o espírito superior, ele já tem muito desenvolvido em si as faculdades anímicas, e aí, neste caso, ele não necessita necessariamente das faculdades mediúnicas. Exemplos nítidos disso, o próprio Allan Kardec. O Allan Kardec era um espírito já tão elevado que ele exercia com menos exuberância as suas faculdades mediúnicas e exercia com muita exuberância as faculdades anímicas. Por exemplo, a telepatia. Ele recebia as questões do livro dos espíritos
os assuntos do livro do médium, do livro Evangelho segundo o Espírito, pela sua intuição, que é uma faculdade anímica, pela telepatia, que é uma faculdade anímica. Então, ele não precisava ser intermediário, tanto porque ele em si já tinha dons, capacidades que ele podia se comunicar diretamente. Ele precisou de médiuns para a resposta, para que o processo ficasse fidedigno, para que outras pessoas respondessem e aí ele não tivesse dúvida de que aquilo surgiu da cabeça dele. Então, o mensageiro é uma figura importante, porque sem ele a comunicação não transpassa da dimensão espiritual para a dimensão material, mas o personagem que veste a roupa de médium, ele não pode ser tratado como um destaque, pois aí nós estamos atentando contra a evolução do médium, porque se nós ovacionamos os médiuns, damos presentes, adoramos, adulamos, nós estamos atentando contra o desenvolvimento deste espírito, porque se ele nasce com essas faculdades, em geral, com raras exceções dos missionários, é alguém muito comprometido com o passado. Se ele é comprometido com o passado, ele tem desvios morais que são facilmente atingidos por elogios, por ganância, por ofertas de ganhos, como aconteceu aí na literatura, vários casos recentes e mais antigos, como Edison, como Arigó, como João de Deus, que eu cito os nomes sem nenhuma censura, porque são irmãos nossos que faliram na mediunidade, mas que são exemplos para nós de como nós precisamos nos cuidar. E, lógico, no futuro eles virão novamente como médiuns e terão sucesso, porque é um processo que o médium vai vivendo durante várias reencarnações até exercer a mediunidade de forma exuberante e aí ter a chance de receber o mandato mediúnico, que é aquela coroação do trabalho do médium. Algumas pessoas acham que o médium sai do plano espiritual com o mandato mediúnico. Isso é um erro pensar. O mandato mediúnico é um título, é uma outorga que o espírito, que o encarnado médium recebe após viver um período como médium. Ele programa o trabalho na espiritualidade, ele diz, olha, vou nascer médium ostensivo, meu plano de trabalho é escrever 50 livros, é receber receituário homeopático, é servir de correio do além, que é aquele serviço de escrever cartas de parentes desencarnados para parentes encarnados, e ele programa isso, e aí ele nasce. Com 18 anos, ele estreia na mediunidade, aí ele vai vivendo a mediunidade e a espiritualidade vai catalogando os serviços dele. Quando ele chega aos 30, 35, 40 anos, não tem uma idade pré-definida. O que é que ocorre? A espiritualidade, avaliando o trabalho dele, diz, porque para cada etapa desse trabalho, ele pode receber a designação de um mentor diferente. Então, quando ele é um soldado, o mentor dele é um espírito tal que, na patente espiritual, de forma ilustrativa, o cabo, o soldado vai ter lá como mentor um sargento, para a gente ilustrar. E aí, quando aquele soldado, depois de 10 anos de mediunidade, é promovido ao posto de sargento, vem um outro mentor substituir o sargento que era mentor dele, e esse novo mentor é um capitão, porque capitão é uma patente maior do que sargento. Aí chega um momento em que esse sargento cresceu tanto no trabalho, pela abnegação, pela doação, pela fidelidade, pela postura, pelo compromisso, ele recebe a patente de capitão. E aí vem
alguém lá na figura de um coronel, de um major, de um general, dependendo do trabalho que ele tem que fazer, se é um trabalho mais limitado, é um trabalho amplo, aí vem a figura daquele espírito que é o líder de todos os outros mentores e vem exercer o mandato mediúnico, que é quando o médium recebe o título e recebe também uma conexão direta com esse espírito, pois os dois pensam em um só link. Os dois estão tão conectados que o pensamento de um vai para o outro com a naturalidade. É uma simbiose, na verdade. É como se fosse, não é uma simbiose. Isso está ilustrado, uma das melhores ilustrações do mandato mediúnico está no livro que tem esse nome, Mandato Mediúnico, do Francisco Xavier André Luiz, Domínio da Mediunidade. E aí lá está a senhora Ambrosina, que ela tem um aparelho eletrônico conectado ao perispírito dela, e o Gabriel, que é esse general que substituiu os outros que antecederam ele, o Gabriel pensa e ela recebe o pensamento do Gabriel quando ele quer. Ela pensa e o Gabriel sempre recebe o pensamento dela. E aí o médium se comunica com tanta facilidade do mentor que quando Chico Xavier, por exemplo, tinha um mandato mediúnico, precisava receber uma carta, o que acontecia não era que o espírito do pai e da mãe se conectava ao Chico. O espírito do pai, da mãe e do filho que queria se comunicava com Emmanuel. Emmanuel recebia a informação e ele transmitia direto para o Chico. Ele era a ponte, o link, e fazia com que a comunicação ficasse tão rápida, porque a ligação dele com o Chico era tão absoluta, tão direta, que ele simplesmente fazia o download da informação e Chico recebia 30 páginas em poucos minutos. Essa é a figura do mensageiro e ele, como eu disse, é importante, mas jamais deve ser tratado como alguém especial, porque na casa espírita todo mundo tem o mesmo peso. O presidente tem um papel importantíssimo, o dirigente tem, o conselho tem, a menina que faz o café tem, o pessoal da limpeza tem um papel importante, quem faz a leitura tem o mesmo papel, tão importante quanto o do médico. Aí nós vamos falar do quarto elemento, que é o fenômeno. Nós já falamos até bastante dele aí no item do mensageiro. Muitas pessoas se prendem a essa questão do fenômeno. Quando acontece, que horas acontece, só acontece na casa espírita, né? A comunicação, e isso são vários equívocos que acontecem. Nós somos médios 24 horas por dia. A comunicação mediúnica pode acontecer em qualquer lugar, desde que a gente saiba analisar qual tipo de espírito que vai se comunicar em qualquer lugar. Um mentor não vai dar uma comunicação mediúnica dentro de um terminal de ônibus. Isso é coisa de espírito sofredor, de um obsessor, de um espírito em desajuste. Um mentor não vai dar uma comunicação mediúnica contando uma fofoca. Não é? Então, a gente tem que entender que o fenômeno, embora ele possa acontecer fora e dentro da casa espírita, ele precisa ser o tempo todo analisado a fim de que a gente perceba quem é, qual é, quem é não, errado, qual é a natureza, porque a gente nunca ou dificilmente vai saber quem é que transmitiu a mensagem. Dificilmente vai saber, com algumas exceções, a pessoa coloca lá o nome, não é? Mas a maioria das vezes não vai colocar o nome, e se colocar o nome você não sabe quem é João Maria Figueiredo. Não sei quem é João Maria Figueiredo. Ele vai ser reconhecido pelo destinatário, mas por mim, médium, não vou saber quem é. Então, a gente tem que pensar no teor, na qualidade da comunicação. Nunca ficar preocupado em quem é o nome que assina a mensagem. É usar aquele crivo que Kardec ensinou. Verifique se o nome que assina a mensagem não renegaria a mensagem. Olha que ensinamento incrível.
Verifique se o nome que assina a mensagem não renegaria o conteúdo da mensagem. Então, é simplesmente pensar assim, está assinado Bezerra de Menezes. E aí a gente vê lá no texto que está assinado como Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes falou, olha, é muito salutar a gente consumir pelo menos uma garrafa de aguardente por mês. E aí a gente olha aquilo e fala assim, gente, pelo amor de Deus, a ciência nunca falou que é bom consumir 1 litro de aguardente. Bezerra de Menezes está dizendo nessa mensagem que é. Que história é essa? Que Bezerra doida é esse? Que agora é bom tomar uma garrafa de pitu. Já pensou ali? O Bezerra de Menezes dando uma recomendação dessa, então a gente percebe a disparidade do nome que assina com o conteúdo da mensagem. E por último, vamos falar sobre a mensagem. Eu gostaria de perguntar a vocês assim, qual desses elementos é o mais importante? É meio óbvio, né? Está lá, remetente, destinatário, o mensageiro, o fenômeno e a mensagem. Por incrível que pareça, podem observar, é comum, quando nós recebemos uma mensagem, as pessoas focam nesses 4 primeiros elementos e raramente a pessoa quer analisar, quer aprofundar a mensagem. A pessoa fica pensando assim, nossa, será que foi Bezerra? Será que não foi? Quem é esse remetente que está assinando isso aí? Ou então, por que o destinatário? O foco no destinatário. Por que fulano recebeu a mensagem e ciclano não recebeu a mensagem? Por que isso? Por que esse privilégio? Ou no mensageiro, menino, você já observou como aquele médium recebe mensagem incrível, né? Que produtivo ele é. Ou então no fenômeno. E, rapaz, eu não confio nessa mensagem porque ela foi recebida fora da casa espírita. E a pessoa fica focando nisso, sem sequer prestar atenção na mensagem. Eu me lembro que uma vez eu estava na FABEM e chegou uma senhora que ela frequentava uma outra casa espírita. E ela estava passando por um problema familiar e ela levou o marido dela. O marido dela ateu, completamente descrente, e ele foi ali a contragosto. Eu chegava cedo na casa, sentei no salão e ficava numa mesinha que tinha ali na entrada, né? A FABEM nessa época ainda é um paraíso, viu, gente? Calma aí, tá? Naquela época era um paraíso ainda melhor, porque quanto menor a casa espírita, melhor. Não tinha tanta gente perturbada como tem hoje, Fátima, Luiz Eduardo, não é? Então esse pessoal ia muito menos. Tinha muito menos Fátima, tinha muito menos Luiz Eduardo, tinha muito menos Léo, da Quênia. Então, o que acontecia? A gente ficava ali, aquela calmaria, aquela paz. E aí chega essa pessoa lá, o marido dela sentou e tá eu vendo ele sentado. Não conhecia ele e minha mulher, primeira vez que eles vão na casa espírita. Ele foi lá, a primeira vez que eles foram na FABEM, a senhora já frequentava, era assistida de uma outra casa espírita. E eu olhando aqui, estava distraído, olhando no salão, daqui a pouco eu olhei para ele, estava ao lado dele um homem vestido com roupas de um sacerdote, mas ele não era um simples sacerdote, ele parecia um cardeal, porque ele tinha aquele chapéu com tudo, e ele estava com aquele elemento metálico, que eu não sei, tipo um cetro, que ia até o chão, ficava nessa altura assim. Ele parecia muito um cardeal ou um bispo, ele não era um padre, não era um papa, mas ele parecia um cardeal ou um bispo, mas eu não conheço as cores que determinam se é cardeal ou bispo, eu sei que era branco com dourado. E eu fiquei olhando aquela cena, eu olhava assim, e dizia assim, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Ainda falta 40, 50 minutos, 1 hora para a casa espírita abrir, esses espíritos já estão aparecendo assim. Mas isso não tem nada a ver com o horário da casa abrir, tem a ver com o médium. Se o médium está em sintonia, se naquele momento ele está equilibrado, se ele fez orações, se ele está bem consigo mesmo. Tudo isso é que vai determinar se ele vai ver o espírito ou não. Mas naquele momento eu vi. Fui fazer o atendimento fraterno com ela e ela me falou sobre a questão que envolvia ele mesmo. Eu fiquei surpreso de qual é a coincidência. Ela veio à casa espírita porque o problema estava com ele. E eu me senti encorajado e contei a ela o que eu vi, porque ela me disse que era
frequentadora já havia anos de uma outra casa espírita. Após me ouvir, ela ficou surpresa e ela me falou assim mesmo: mas Flávio, você viu isso? A casa espírita nem tinha aberto. E eu ouvi essa frase e nem argumentei com ela tentando defender a ideia, nem a comunicação, nem nada. Percebi que não era campo fértil conversar sobre isso e deixei passar. Depois eu fiquei sabendo que ele passou por um desafio muito grande, teve muitos problemas, porque ele estava num processo obsessivo muito grande. Uma das coisas que eu percebi durante a visão é que esse espírito era um obsessor dele. Então, você percebe que muito mais importante do que o fenômeno, do que o horário, do que o médium, é prestar atenção na comunicação. Durante esse momento que eu vi a comunicação e falei com ela, o único foco que eu e ela precisávamos ter é que o marido dela estava passando por um processo obsessivo. Essa era a mensagem. O homem ser um padre, ser um sacerdote, ser um bispo, ser um arcebispo, não fazia a menor diferença o obsessor sendo da igreja ou não, se ele fosse um pastor evangélico, estava na condição de obsessor. Então, a única informação importante naquela comunicação mediúnica é simplesmente o seu marido está sendo obsediado, ele precisa se tratar num programa de desobsessão. Mas ela ficou preocupada com o horário da comunicação. E aí não entrou no processo de tratamento. Ele também não deve ter se encorajado. E o que os espíritos queriam naquele momento comunicar, provavelmente algum orientador meu ou dela abriu um canal que permitiu que eu visse para trazer aquela informação para ser útil para o tratamento dele. Mas a colega, a nossa irmã, focou no horário. Como faltava 1 hora para a casa espírita abrir, os espíritos estão tudo apagados, estão desligados. Ó, ninguém se apresenta antes das 3. E depois das 4 também, ninguém da comunicação mediúnica. Olha a ideia que a pessoa cria na cabeça dela, como se o espírito parasse de sofrer, ou como se a obsessão cessasse. Olha, obsessão somente das 15 às 16, tá? Depois desse horário, antes desse horário, ninguém obsedia ninguém. Então, por conta disso, não se pode falar. E aí, aquele exemplo, a ilustração de Jesus, quando Jesus curava no sábado, ou quando Jesus fazia algum trabalho no sábado, e Jesus dizia: meu pai nunca parou de trabalhar, então eu também não posso parar. É a mesma coisa. Sempre lembrando do bom senso, da orientação que o Kardec nos deu. Pensar no conteúdo da mensagem, não no mensageiro, não no local, não no horário. A mensagem ajuda, a mensagem é coisa boa, a mensagem eleva o destinatário, a mensagem joga a questão para a luz. Essa mensagem tem uma origem boa. Essa mensagem passou por todos os crivos que Kardec nos trouxe. Não é? Porque se ela eleva o moral, se ela faz a pessoa se sentir melhor, se ela traz verdade, se ela tem consistência, ela teve uma origem boa, não importa quem foi a origem, não tem que perguntar nome, CPF de espírito. Percebe que muitas vezes a gente perde o conteúdo porque a gente fica preso à forma. É aquela frase que tem no livro dos Espíritos, não é? Quando os Espíritos, na introdução, falam assim mesmo que nós não devemos nos prender a miseráveis questões de palavras. Nós devemos nos prender ao conteúdo, à essência da comunicação. Esses são os elementos, e aí eu gostaria de trazer também uma reflexão sobre como essa comunicação vem. Porque é uma outra questão que quando as pessoas dizem: ai, meu Deus do céu, eu nunca recebo uma comunicação mediúnica. Talvez nunca tenha recebido uma comunicação escrita, uma psicografia. Ou talvez nunca tenha sido alvo de uma psicofonia. Mas todo mundo recebe comunicação mediúnica. Todo mundo, sem exceção. Basta que a pessoa tenha necessidade, que ela esteja realmente orando com fé, ela vai abrir um livro, Caminho, Verdade e Vida, ela vai abrir... Imagine situações em que a pessoa está desempregada. E aí, ao entrar no ônibus,
ela senta exatamente no lado de uma cadeira que tem um classificado do jornal A Tribuna, classificado impresso. E ela abre esse classificado e começa a folhear o jornal, os empregos, olhar lá as vagas de emprego, e ela acha um emprego compatível com ela. Liga, marca uma entrevista, vai lá, faz a entrevista. Aí a pessoa me pergunta, Flávio, foi algum espírito que colocou aquele jornal ali? Não, dificilmente. O que o espírito fez foi intuir a pessoa para que ela se direcionasse para aquela cadeira, porque ele já tinha visto que ali havia um jornal, e ele já havia visto que naquele jornal tinha uma oportunidade de emprego para ela, compatível com ela. Então, ele intuiu ela a pegar aquele ônibus, ou pegando aquele ônibus, sentar naquela cadeira para que ela visse o jornal. Né? Então, a comunicação, nós não devemos esperar comunicações assim. Comunicação vai ser de manhã cedo, nós recebemos uma intuição dizendo mesmo assim, nossa, como você, Carlos, tem bebido pouca água, beba água. Lembre-se que sua família tem problemas renais. E essa mensagem vem na nossa mente como se fosse nós conversando conosco. Não vem como uma terceira pessoa, é como se fosse um pensamento nosso. Mas, na verdade, há um espírito ali que nos quer bem, é um familiar desembaraçado, é um mentor, ou um espírito simpático que vem nos trazer a mensagem para que a gente lembre de beber água, lembre de fazer aquele check-up anual. Então, o espírito vem e intui assim, nossa, já faz mais de um ano que você não faz exames. Nossa, mesmo, nunca mais fizemos rotina. Essa é uma comunicação mediúnica, é uma inspiração para a pessoa lembrar. Aí você me pergunta assim, mas como assim, Flávio? Os espíritos ficam se metendo nessas questões? Se metem em qualquer questão, desde que ela objetive fazer o bem a quem ele deseja o bem. Qualquer questão. André Luiz faz essa pergunta no livro Os Missionários para o Alexandre, o mentor do livro, porque o Alexandre convida uma trabalhadora de nosso lar para ajudar uma encarnada a arrumar um emprego, e ele disse assim, nossa, Alexandre, como os trabalhos dos espíritos que querem fazer o bem se desdobram, até mesmo para questões assim, nós podemos operar, Alexandre, podemos operar, André, por qualquer questão que objetive fazer o bem. Porque se isso é um problema para nossa irmã, olha que frase, como nós podemos desejar, porque ela era trabalhadora de um centro espírita. Então, ela estava desempregada, passando dificuldade com um filho pequeno em casa. Ele pegou e falou para o André, André, como nós... Olha que ensinamento, gente. Olha que ensinamento. Como nós podemos pedir cooperação de nossa irmã em nossas atividades evangélicas se nós não cooperamos nos problemas do dia a dia da nossa irmã? Está aí a resposta. Os espíritos podem nos ajudar com questões do nossa escola, nos lembrando de prova, nos lembrando de trabalho, nos mostrando livros que vão nos fazer crescer profissionalmente, nos incentivando a fazer uma pós-graduação, e aí vai começar a brotar a propaganda de pós-graduação, porque ele vê que no nosso planejamento reencarnatório, se nós fizermos uma pós, daqui a 3, 4, 5 anos, nós podemos conquistar uma posição melhor na nossa empresa. Ele pode falar sobre questões de saúde através da nossa intuição, através de uma familiar que vai dizer, nossa, você não bebe água, você precisa fazer atividade física, olha, você está bebendo muito açúcar, olha, seu café parece um melaço. São inspirações que os espíritos fazem para pessoas próximas e para nós mesmos, a fim de nos chamar a atenção. E aí é que, finalizando, como nós recebemos informações e sugestões, inspirações para qualquer área da vida, tão importante quanto essa informação que eu estou relembrando, que a maioria de vocês sabem disso, é desenvolver em nós
o senso de observação. Porque, sabendo que essa comunicação pode vir por amigos, pode vir pela intuição, pode vir por um jornal, pode vir por um livro, pode vir por um papel, pode vir por um folhinha que aquele homem que fica no terminal de Itaparica nos dá uma frase evangélica. Às vezes ali está a resposta da nossa oração. Aí, sabendo disso, a gente precisa sair de casa antenado. Eu li há mais de 30 anos, né? 30 anos eu era muito pequenininho, bebê praticamente. Eu li um livro chamado Profecia Celestina. Não é um livro espírita, é um livro espiritualista, mas foi um livro fantástico, ele me ensinou isso. Ele disse, olha, no livro, a síntese do livro era ensinar você a prestar atenção nos sinais. E quando eu li esse livro, eu comecei a prestar atenção em tudo e nunca perdi esse hábito. Eu presto atenção em tudo, eu digo, gente, por que esse papel veio cair na minha mão? Por que essa frase evangélica veio cair na minha mão? Eu analiso o que aquilo quer me dizer. E é difícil não ter alguma coisa para me dizer. Então, tão importante como perceber como a informação vem, é ficar antenado e prestando atenção em tudo que vem até nós, nas palavras das pessoas, na oração, na palestra, na pregação do padre, na pregação do pastor, nos textos evangélicos que a gente lê, nos livros que a gente abre ao acaso, na leitura preparatória do Centro Espírita. Será que aquela mensagem não foi uma resposta a um pedido que meu mentor disse? Ele pode chegar lá e dizer, olha, dá uma mensagem sobre tal assunto que meu assistido ali precisa ouvir algo assim. E se nós não tivermos antenados, nós não receberemos a mensagem e eles vão tentar, através de vários meios, até que a gente consiga perceber, ou então não haja mais sentido nas tentativas. Para finalizar o nosso assunto de hoje, eu quero falar sobre uma questão também muito recorrente quando se trata de comunicação mediúnica, que as pessoas assim perguntam a si mesmas. Quem pode se comunicar, quem pode receber? Por que eu recebo? Por que fulano recebe comunicação e eu não recebo? Por que minha mãe não recebe, não me manda comunicação mediúnica? Meu pai, pai do Flávio, desencarnou, vai fazer... Tem 2 anos e meio, meu pai nunca se comunicou comigo, nunca se comunicou. Sonhei com ele, mas não houve comunicação que eu percebesse. Nem mesmo acordado, nunca se comunicou. Já eu tenho outros familiares e familiares de outras pessoas se comunicaram comigo várias vezes. Então, a pessoa pode ficar perguntando assim, nossa, fulano, outro dia a mãe de uma pessoa mandou uma comunicação para a pessoa, mas meu pai nunca se comunicou comigo. Por que isso acontece? Aí, existem alguns crivos que a gente precisa analisar. E eu vou falar de alguns deles principais. Primeiro, a comunicação mediúnica jamais pode violar o livre-arbítrio, jamais. Você está fazendo alguma coisa certa. Os espíritos jamais vão dizer para você, parabéns, meu filho, ó, muito bom, você está indo muito bem. Espírito bom não atenta contra a integridade moral de um encarnado. Então, ele nunca vai dizer para você que você está indo bem. Porque se ele disser isso, ele está atentando contra você, incentivando a vaidade, o orgulho. E nós sabemos naquela frase que Aulos diz, no final da viagem é onde estão os maiores perigos, porque no final da viagem a gente dá relaxada. A gente diz assim, cheguei, e aí cheguei, distrai e bate o carro. Então os espíritos não vão fazer elogios. Você não vê na obra de Kardec os espíritos fazendo elogios para Kardec. Nem mesmo na Gênesis, que ele já tinha feito 4 livros. Não tem elogio para ele. Elogio vai receber depois de desencarnar, se foi um bom menino. Ou se foi uma boa menina. Aqui não é lugar de receber elogio. Então, a gente não vai receber elogio. A gente, se estiver fazendo tudo bem, não vai ter mensagem. A mensagem que vai aparecer é continue. Aumente isso, aumente aquilo. Ó, vamos crescer no trabalho. É a mensagem que vai receber. Então, quem está fazendo o que é certo, na maioria das vezes, não vai receber muita mensagem, porque não precisa. Se não precisa, não tem comunicação. O espírito não fica com o walkie-talkie lá tentando falar, fazendo fofoquinha. Oi, tudo bem? Liguei para dar um oi, como é que vai? Você está feliz? Está bem?
Como é que está as coisas? Está muito calor aí na crosta? Não vai fazer isso, gente. Então, não vai rolar essa mensagem. Se a pessoa está enfiando o pé na jaca, no outro oposto, e ela tem consciência de que está enfiando o pé na jaca, os espíritos também não vão se comunicar com ela, não. Porque ela sabe que está fazendo errado. Para que o espírito vir puxar a orelha de ninguém, se sabe que a pessoa sabe que está fazendo algo errado? Aí o espírito não vai ficar apontando. Está fazendo bobagem. Pergunte a Fátima se o pessoal fica falando com ela das bobagens que ela fica apontando. Não fala, sabe por quê? Porque sabe que é pessoa antiga, ó, conheceu Jesus, trabalhou um monte de gente, trabalhou com Francisco de Assis, São Francisco de Paula, com Jesus, com o discípulo e tudo. E ainda está fazendo bobagem, então não precisa de ninguém para estar apontando dedo para a pessoa. Ah, mas então, Fábio, quem recebe mensagem? Quem recebe mensagem, principalmente, é a pessoa que está muito necessitada. Quando a pessoa já fez ou não tem condições de fazer nada por si, é a hora dela receber uma mensagem. É a hora. Então, a gente deve pensar assim, se eu estiver muito mal, conscientemente, estou fazendo muita caca, muita bobagem, tenho consciência do que estou fazendo, não vai ter mensagem. Dificilmente vai aparecer mensagem. Se eu estou indo muito bem, não vai ter mensagem de incentivo, vai ter mensagem só dizendo que é para aumentar o trabalho. Bota fogo na lenha, tá? Bota a lenha no fogo, tá? Bota carvão, porque está indo bem, só assim, você vai receber isso. Bota carvão, mas não tem elogio. Quem precisa da mensagem é aquela pessoa que está em uma condição tão perdida que ela não consegue mais fazer nada por si, ou não sabe fazer por si. Vamos finalizar hoje a nossa palestra com uma ilustração disso, rápida, para não estourar o tempo. Tínhamos um colega na empresa, mais ou menos um ano trabalhando conosco. Ele é uma pessoa que está ressocializando um companheiro amigo nosso, um parceiro amigo nosso. Tendo esse irmão, nos pediu que aceitasse ele como trabalhador de nosso negócio. Consegue uma vaga lá para meu irmão saiu do presídio, ele foi preso por tráfico de drogas, ele não está conseguindo arrumar nada, está passando dificuldade, Flávio. Tem como você arrumar um emprego lá para ele? Eu digo, vamos ver, né? Como é que faz isso aí? Nós nunca tivemos uma situação assim. E colocamos um companheiro para trabalhar. 3 meses após ele trabalhar, ele chegou para a gente e falou assim mesmo, olha, eu consegui um emprego melhor, eu vou pedir para sair. Eu digo, que bom, companheiro, que bom que você conseguiu algo melhor. Ele saiu e foi trabalhar numa empresa de logística que viajava muito. Mais ou menos 4 meses depois, 3 meses depois, ele voltou à empresa e pediu para retomar um emprego ali, porque ele viajava muito e isso causava muito embaraço para ele dentro de casa, porque ele não ficava em casa, não via a esposa, embora ele não tenha filho. A esposa brigava porque ele ficava 15 dias sem voltar para casa, viajando para ganhar mais, ganhava por produção. E aí nós, como ele era um bom funcionário, nós colocamos ele novamente para trabalhar. Ele vem trabalhando, ficou cerca de 5 meses trabalhando, e aí eu comecei a notar um comportamento estranho nele. Quando nós saíamos de carro para fazer alguma entrega, alguma compra de material, e ele ia ajudar a carregar, eu percebia que ele ficava meio sonolento, meio abatido. Ele começou a aparecer na empresa com muitos problemas conjugais, todo dia era uma briga. Ele aparecia com hematomas no corpo. A última vez ele apareceu com o dedo sangrando e ele contou que a esposa dele fechou a porta no dedo dele. E as pessoas comentando e dizendo mesmo assim, meu Deus, toma cuidado, rapaz. Se você agredir a sua esposa e ela der uma queixa contra você, você vai cair na Lei Maria da Penha. E quando você for fazer a sua audiência na vara de execução, porque como ele está incondicional, ele ainda tem mais de 1 ano de cumprimento de pena, ele tem que comparecer lá todo mês, ou de 2 em 2 meses, ele pega conosco um atestado que ele está trabalhando, vai lá, a juíza faz uma rápida entrevista com ele e homologa a continuidade da condicional dele. Então, os colegas falaram, olha, se você
recebeu uma queixa de Maria da Penha, tu vai ser recolhido de novo, porque teu crime é grave, tráfico de droga, ela vai dizer que tu está batendo nela, mesmo não batendo, e realmente, a maioria das vezes, quem batia nele era ela mais velha do que ele, talvez, se aproveitando dessa situação, ele muito vulnerável, ela metia porrada nele. E aí ele chegava lá e eu ficava calado e não falava nada. Eu disse, não me meta para o pessoal dele, não atrapalhou o trabalho, não vou me meter nisso, já me meto em muito problema junto. E ele ficou lá trabalhando esses incidentes todos, até que, saindo comigo há mais ou menos um mês atrás, o carro deu um problema, eu levei o carro no mecânico, era um problema de bateria, o mecânico trocou a bateria e eu fiquei olhando para ele em pé, no lado da oficina, e dormia em pé. Aí eu cheguei para o meu sócio, depois que nós voltamos para a empresa, eu falei assim, meu amigo, a gente tem que prestar atenção em fulano, eu acho que ele está usando droga, eu acho que ele está usando maconha, porque ele não está se aguentando em pé. Durante o expediente ele meio que dorme. Um outro colega falou que ele suava, ele tinha uma sudorese muito grande, e eu, como não tenho muita experiência com droga, achei que ele estava usando maconha. E aí esse rapaz continuou trabalhando, e depois que ele, nesse ritmo, ele pegava muito adiantamento, gastava o dinheiro dele, chegava no dia 15, ele já tinha gastado 1/3 do salário dele, e eu disse, não tem condições mais de dar adiantamento para você, porque se não chegar no final do mês, você não tem o que receber, e você vai ficar nessa bola de neve. Eu cheguei até a fazer compra de supermercado com o meu cartão de crédito. Estou finalizando. E aí, o que acontece? Por que eu falei dessa história? Que na semana final do trabalho dele, olha que coisa interessante aconteceu. Ele, todo endividado, com vários sinais de agressão da mulher, já tinha falado para um colega de trabalho que ele estava usando drogas. Ele está lá trabalhando com a gente, ele havia tomado uma outra coça da mulher, chegou lá durante o meio-dia, o pessoal fez a maior oração dele, ele chegou ferido, e aí ele, no final do expediente, está ele e meu sócio trabalhando, e ele chegou para mim e disse assim, Luiz, porque meu nome é Flávio Luiz, ele me chama de Luiz. Profissionalmente eu sou conhecido como Luiz, e ele chegou para mim e falou assim, Luiz, tem como você me fazer um favor? Eu disse assim, tem. Aí eu, tenho, fala o que é. Ele disse, tem como você me ajudar a comprar um fogão e um colchão? Eu vou me separar daquela mulher e eu vou alugar um kitnet barato, e preciso só de um fogão e um colchão, eu vou arrumar um bujão de gás. Aí eu digo, tem sim, inclusive eu estou mudando, eu vou te dar meu fogão, e eu tenho um colchão lá que eu posso te dar também. E aí, ele ficou feliz, eu disse, nossa, eu olhei para o meu sócio e falei assim, será que agora vai? Porque ele já falou que vai separar dessa mulher umas 5, 6 vezes, mas será que vai? Pronto, organizei. No dia seguinte, no final do expediente, novamente, ele já não queria o fogão nem o colchão, porque meu sócio havia me contado que ele reatou com a mulher. E eu fiquei surpreso com aquilo, já tinha levado as coisas para a empresa. Aí daqui a pouco eu olho para o lado dele, que eu vejo que tem uma senhora desencarnada, uma mulher negra desencarnada, ele é bem negro. E eu olhei para aquela cena e disse assim, meu Deus do céu, pronto. Agora eu vou ficar bem explícito aqui dentro da empresa. E eu cheguei para ele e falei assim, fulano, onde é que está sua mãe? E ele disse assim, minha mãe, ó, está lá em cima, por quê? Você está querendo visitar ela? E eu ri para ele com a resposta surpresa para mim e falei assim mesmo, não, talvez sua mãe esteja querendo visitar a gente, talvez ela esteja nos visitando. Ele olhou para mim, sorriu, achou meio doido, porque ele é evangélico, e naquele momento eu comecei a ouvir a mãe dele falar comigo. E eu sabia que era a mãe dele, eu só perguntei para ter certeza. Mas no momento que ele falou que a mãe dele estava desencarnada, eu olhei para ela, uma senhora simples, a aparência dele, um vestido bem simples. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que o senhor vai fazer isso comigo. Eu não suporto comunicação mediúnica na empresa. Mexe com o emocional da gente, liga com o funcionário, uma ligação que eu não quero ter. Mas a ligação veio. A comunicação veio e ela chegou para mim e falou assim mesmo, meu filho, transmita para ele. E eu olhei para ela e não tive como negar. E eu comecei a falar com ele e disse mesmo assim, sem dizer que eu estava ouvindo a mãe dele. Falei assim, fulano, você é um rapaz tão jovem, por que você não separa dessa mulher? Por que você não deixa ela seguir a vida dela? Ela é uma pessoa jovem também.
uma pessoa boa, só que vocês juntos não dão certo. E eu tive certeza da autoridade moral daquela mulher, porque ela não falou mal da esposa dele. Ela falou bem, ela inclusive disse assim, ela é uma boa pessoa. Segue a vida de vocês separados, você já vê que não dá mais, vocês vão acabar se matando, se agredindo tanto. E aí ela engatou a comunicação e falou com ele, ele ficou todo encorajado, todo motivado e decidiu separar da mulher. Botei o colchão, botei o fogão lá. No dia seguinte, o funcionário não foi mais. E resumo, após chegar em casa e anunciar a separação, eu não sei o que foi que ela conversou com ele, que ele nunca mais voltou na empresa. 5 dias depois, nós ficamos sabendo que eles brigaram e ele foi morar na rua. 1 mês depois, ele esteve na empresa e ele está morando numa praça em São Torquato. Agora ele é usuário de crack, não tem para onde ir, vendeu tudo que tinha e está um esqueleto humano. Quando ele esteve na empresa, eu assustei. Não era a mesma pessoa. O rosto dele magro, 5 quilos mais magro, ele completamente viciado no crack. E aí, finalizando, por que é que a mãe dele, naquele dia, deu a comunicação para ele? Porque ela sabia que naquele dia era o dia que ela tinha para reverter um processo que os obsessores dele, que os inimigos da mulher dele estavam armando para ele. Então, era aquele dia ou aquele dia. E aí ficou a lição para mim, comprovando que André Luiz disse, nós receberemos a comunicação mediúnica sem interferir no nosso livre-arbítrio naquele momento crucial, no momento que a gente não puder mais fazer o que a gente precisa fazer. Aí, na hora da necessidade, na hora do aperto, o céu vem para nos ajudar. Essa é a fórmula, e que esse momento não chegue, que a gente fique nas mensagens aqui, preparatórias, na leitura do Evangelho, para essa mensagem que a mãe dele transmitiu nunca chegue para a gente. Porque se ela chegar é porque a gente está mal. Tá bom, gente? Desculpa aí, estourei 7 minutos. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente aprenda a ouvir o alto, porque o alto não para de falar conosco. Todos os dias eu recebo uma comunicação mediúnica, infalivelmente, há mais de 30 anos. Que Jesus nos abençoe. Desculpe aí, viu, Carla? É verdade, Flávio, a gente ficou até emocionado também com essa história, né? Mas muitos de nós, a gente fica esperando essas comunicações, né? Por meio dos médios, mas às vezes aparece, né? Como você bem falou, no meio da rua, no jornal, e nas coisas mais mínimas, né? E a gente não pode ficar esperando assim essa comunicação. Tem que... Flávio, muito obrigado, tá? Você elucidou assim esse tema muito bem feito, tá? Te agradecemos e volte sempre, tá? Não fica, não deixa as com saudades a gente, tá bom? Obrigado. A seguir a gente vai estar com o passe agora, a leitura final, né? O passe, e depois a redação. Se você quiser poder ficar, fica à vontade. Um abraço. Tá? Obrigado. Vou chamar agora a Terezinha. Nos faça a prece final, por favor. Boa tarde, Carlos. Então, vamos todos nós elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecê-lo pelo envio de seu Filho Jesus, que nos deixou os seus ensinamentos, para que nós possamos nos melhorarmos moralmente em cada passo que daremos aqui no planeta Terra. Agradecemos também pelos nossos anjos guardiões, que sempre estão conosco,
nos auxiliando, enviando as suas mensagens, comunicando conosco. Precisamos ficar atentos, porque a qualquer momento, a qualquer hora, esse auxílio chega até a cada um de nós. Agradecemos a nossa Mãe Maria pelo seu acolhimento materno, também a cada um de nós. E obrigada por esta tarde de reflexões e que nós possamos estar atentos, porque somos auxiliados, somos instruídos nessa nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Que assim seja.